Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal Saberes Psíquicos, Cris, Márcia, nossa convidada especial, e eu, para falarmos de um assunto muito interessante. Antes de falarmos sobre o tema do nosso bate-papo, gostaríamos de agradecer a professora Márcia, que é gestora do curso de Serviço Social, professora, estudiosa, pesquisadora, que tem um conhecimento muito vasto, né, no assunto de violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes. Muito obrigada, Márcia, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão, né, abrindo no canal, para que a gente possa tratar de temas tão importantes, né, que nós vivenciamos cotidianamente na sociedade, infelizmente. E é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto para que possam auxiliar as outras pessoas, para que possam ajudar a denunciar de repente, né? Então, esse conhecimento é fundamental. Sim, por isso que eu sempre agradeço a oportunidade que existe, né, quando se abre espaços para a gente falar sobre essa realidade, porque é bem importante a gente ter cada vez mais momentos, né, para que a gente possa falar sobre isso, sobre a violência contra a mulher, que não afeta só as mulheres, afeta toda a sociedade. Com certeza. Quando nós estamos aqui no espaço acadêmico, que nós três somos professoras, muitas vezes nós ouvimos os nossos alunos relatarem, falarem, né? As nossas alunas pontuarem, às vezes, as próprias violências que já sofreram. Então, o objetivo desse vídeo é levar para quem está nos assistindo, que às vezes não está aqui na faculdade, mas que gostaria de falar com alguém. E muitas vezes tem medo de falar com alguém, tem receio de falar com alguém, e muitas vezes preocupado justamente com a pessoa que está cometendo essa violência, né, essa agressão. Então, é muito importante a gente repensar e rever alguns conceitos que a gente costuma entender para a gente poder compreender o que eu estou sofrendo, o que eu estou sentindo. E na conversa com a Márcia, nós descobrimos uma diferença, né, entre a violência contra a mulher e a violência doméstica e familiar, que muitas vezes nós entendemos como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, qual que é a diferença, né? O que é a violência contra a mulher? Conceituando, né, buscando aí o significado do que significa violência contra a mulher, uma abordagem mais generalizada, é todo ato, né, que é cometido contra a mulher que lhe cause dano físico, psicológico, moral, patrimonial, né? Então, é toda vez que se comete um ato que cause para essa mulher dor ou um dano, né? E aí a gente tem vários aspectos, né? Como eu falei, não é só físico, pode ser emocional, pode ser patrimonial, que diz respeito aos bens dela, né? Equipamentos, coisas que ela conquistou, ao próprio trabalho, dinheiro, né? As ofensas morais, né? Que é a violência moral, que vai ali colocar a pessoa numa situação muitas vezes humilhante, né? Então, diríamos que a violência contra a mulher, ela tem muitas faces, né? Então, uma das faces é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós estamos falando daquela violência que já não é a generalizada, já é mais específica, porque nós estamos tratando da violência que a mulher sofre dentro do seu ambiente familiar. Então, o ambiente familiar não é só a casa em que ela mora, é considerado ambiente familiar o contato, o convívio que ela tem com pessoas, né, que tenham uma ligação consanguínea ou não, mas que consiga se estabelecer ali uma relação, né, às vezes uma relação amorosa, uma relação familiar, às vezes um sobrinho, um tio. Então, essas pessoas fazem parte da família, né? Então, necessariamente, ele me agrediu, mas eu estava lá na casa da minha mãe, eu não estava na minha casa. Ou, né, ela namora com alguém, tem até uma união estável, mas eles moram em casas separadas.
Isso pode acontecer. Uhum. E se ocorrer uma violência nessa situação, ela é reconhecida como violência doméstica. Então, a gente fala doméstica por conta do âmbito do aspecto físico ou familiar. Por quê? Ela não precisa estar necessariamente dentro da casa dela, mas se ela está naquele convívio familiar extenso, né, que não é só pai, mãe, filho, ou mãe, filhos, enfim, é tido como, caracterizado como violência doméstica e familiar. E quando a gente fala violência contra a mulher, aí nós estamos falando no sentido muito amplo, né? Que a gente pode ter a violência estrutural, né? Que tem aí como, diríamos, uma raiz, né? Ligada à própria cultura da sociedade brasileira, no machismo, né? Nessas diferenças de gênero. Nós temos violências institucionalizadas, né? A gente poderia pensar como exemplo, há pouco tempo uma mulher ia numa delegacia fazer uma denúncia, e ela era tratada como ré e não como vítima, né, na delegacia. Uhum. Ela tinha que convencer os policiais a fazerem o boletim de ocorrência, porque ela era desestimulada a não fazer, sobre a premissa de que todo casal tem desentendimento, que muitas vezes as situações chegam a vias de fato e que isso seria algo muito natural. Normal. Isso. Uhum. Por isso que você está falando dessa estrutura, né, da própria sociedade, que normaliza muito a violência, né? Sabe que tem um fato, vou falar rapidinho, né? Numa das pesquisas que eu fiz sobre violência institucional, em que eu pude acompanhar, né, alguns casos, julgamentos, né, de mulheres que cometeram crimes e de homens. Peguei os mesmos tipos de crime e comparei como que eles tratavam, né, o julgamento, como que acontecia o julgamento e as sentenças que eram dadas para homens e para mulheres. E achei incrível, gente, porque quando se trata de uma mulher que comete um mesmo crime que um homem, ela pega quase que o dobro da pena que um homem pega. Eu estava aguardando ansiosamente esse resultado, porque eu sabia que você ia falar que era algo muito, uma diferença gritante. Mas absurdo e é isso, notório, Márcia. você não precisa fazer uma pesquisa extensa. Uma pesquisa rápida e de menor, né, dimensão, você já consegue detectar isso. Olha só. E elas ficam, de fato, mais tempo presas em regime fechado do que os homens. Né? Mas voltando, né, isso é uma forma de violência institucional, com certeza, estrutural. Com certeza. E você imagina a mulher, para ela chegar a esse ato, com certeza sofreu uma violência, aí sofre uma nova violência por estar sendo presa, e aí é violentada novamente com uma pena muito maior do que a do homem. Né? É lógico que a gente não está aqui defendendo nenhuma forma, né, de ato, de crime sim, e tal. Nada justifica, né? Mas para poder analisar, quando eu falo que existe uma violência estrutural contra a mulher, eu fui buscar, então, entender essas instituições do governo, instituições de Estado, né, não de governo, como que funcionava. Como que lidavam, né? Sim, e elas lidam com essa característica, né, machista mesmo da nossa sociedade, que se expressa nas leis, na forma como elas são tratadas por essas instituições. Aí a gente vai para o âmbito da saúde, a mulher sofre violência obstétrica no momento do nascimento dos filhos. Há pouco tempo teve até uma polêmica, né, com uma pessoa influente, uma mulher que fez a denúncia, foi extremamente criticada por essa denúncia, mas ela está levando isso, né, para frente. Que bom, porque precisa. Eu acho que naquele momento também nos ajudou a esclarecer muita coisa, porque era algo que eu, por exemplo, não tinha conhecimento. Sim. E aí, né, você vai percebendo que as instituições de Estado, elas vão reproduzindo de diferentes formas a violência contra a mulher, né? Até pouco tempo atrás, uma mulher para votar precisava da autorização do marido. Isso nós estamos falando no Brasil, né? Até
Algumas décadas atrás, antes do novo Código Civil, enfim, não sou da área do direito, mas enquanto pessoa que estuda essa situação, né, esse fenômeno da violência, os homens tinham o direito, né, de matar uma mulher, cometer um crime sob defesa da honra, sobre a alegação da defesa da honra. Muitos homens foram beneficiados, né, pela lei sobre esse relato, né, de que eles estavam defendendo a sua honra. Então, eles tiveram o direito de matar, né, de tirar a vida daquela pessoa. Ela é tratada, a mulher, até pouco tempo, pelas suas próprias instituições, foi tratada como um objeto. Um objeto que era propriedade do homem, que o homem, para ser um homem da sociedade bem visto, ele deveria ter uma esposa, filhos, família. Modelo. Como um objeto, né? A mulher era como vista objeto, como modelo de perfeição. Isso. E, né, de família, de pessoas, né, idôneas. Só que ninguém sabe, ali no âmbito familiar, quantas coisas essa mulher suportou e sofreu, né? Até porque, desculpa, Márcia, mas elas eram ensinadas a isso, né? Sim, se a gente pensar nas nossas avós, se a gente escutar as histórias dela, possivelmente, né? Então, para a mulher, né, ficava a ensinar, aprender a cozinhar, fazer bordado, costurar, né? Então, assim, coisas do cuidado, né, de dentro da casa, da família. E, por exemplo, uma mulher que ousasse estudar, sair fora da família ali, né? Era tida como uma mulher que não era bem vista na sociedade, né? Então, cabia a mulher ali ser criada, entrar, né, naquela busca ali por um casamento que seria o ápice da mulher, né? Ela teria toda uma formação que iria culminar no casamento, né? Então, a gente tem até hoje, casamento, né? Da salvação. Isso. Igual nos desenhos animados, né? Assim, isso. Conto da Cinderela, enfim, vários contos, né? Do amor perfeito, né? E que foram felizes para sempre. E tudo culmina no casamento, né? Eu não estou dizendo, gente, aqui que o casamento não é bom, não é isso. Mas o quanto a mulher foi utilizada, né, para poder dizer, né, qual que era o papel dela na sociedade. Essas histórias, os filmes, enfim, quantas ações a gente tem na sociedade até hoje que querem ditar o que é papel de homem, o que é papel de mulher. Aí nós estamos falando da questão de gênero. E acredito que isso também faça com que os homens sofram, porque aquele homem que quer fazer, que quer desenvolver um trabalho, uma profissão que é tida como uma profissão feminina, muitas vezes ele também é taxado, né? Sim, preconceito. Com preconceito, ele sofre. Existe uma cobrança da sociedade em cima desse homem, que ele tem que dar respostas como macho, né? E aí, eu acredito que isso atinja toda a sociedade, né? Porque... Com certeza, prejuízo para a sociedade como um todo. Como um todo, não é só para a mulher, não é só para o homem, é para todos nós que fazemos parte. Márcia, mediante essa questão da violência que você expôs aí, quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher? Então, nós temos, enquanto categorização, aí 5 tipos mais comuns de violência. Isso não quer dizer que só existam elas, mas todas as pesquisas e todo o trabalho mostra hoje que nós temos a violência física, que é aquela que é muito mais perceptível, não é fácil da gente ver, que deixa, muitas vezes, marca no corpo. A mulher, ao denunciar, ela pode passar por um exame no Instituto Médico Legal, um exame de corpo de delito, para que fique comprovada, né, as marcas no corpo, os ferimentos, né, essa eu diria a mais fácil de se identificar. As outras já requer, né, um pouco mais de habilidade aí de profissionais. Quando a gente fala, né, da violência psicológica da área de vocês, é uma violência que atinge a mulher e que ela não deixa marcas externas, mas com certeza as marcas internas são profundas, né? A gente
Tem aí a violência moral, é aquela, então, que a pessoa começa a difamar, né, a outra, falar, né, mal dela, expor Denegrir ela, a imagem. isso, expor, né, a imagem dela de uma forma negativa para os outros. Temos também a violência patrimonial, né? Então, às vezes, a pessoa se apropria de um documento, vai e faz um empréstimo no nome daquela pessoa, né? Pega dinheiro dela. Mas eu sou seu marido, eu posso, né? Eu sou seu namorado, eu tenho direito, né? Pega o telefone dela, o celular, quebra, né? Vai lá e estraga o carro da pessoa propositalmente. Aí nós estamos falando da violência patrimonial, né? E temos a violência também ligada à questão de, muitas vezes, uma forma de negligência. Essa é muito comum e mais difícil da gente ver ela notificada. Mas, às vezes, a mulher é uma mulher que precisa de algum tratamento específico, de algo que seja um direito, né, dela, e que, muitas vezes, o parceiro ali impede que ela tenha acesso. Né? Como que chama essa? Essa a gente chamaria de negligência. Violência de negligência. Isso. Porque, por exemplo, toda mulher tem direito a ir e vir onde ela quiser, mas tem homem que limita essa mulher, não quer que ela saia para trabalhar, ou ela pode sair para trabalhar, mas para estudar não, né? Ela precisa, por exemplo, tem casos que eu já atendi que o marido agrediu fisicamente, machucou a mulher. Então, além dele cometer a violência física, ele cometeu a negligência, porque não permitiu que ela fosse no hospital buscar atendimento. Sim. E era um direito dela, né? Porque ele sabia que se fosse lá, os profissionais iam começar a questionar. E, então, ele, além de cometer a violência física, ele negligencia ali o direito dela de buscar atendimento médico. Nossa, isso é muito sério, né? Então, é o que eu falo, a gente fala geralmente de 5 tipos de violência, mas se a gente for analisar, aprofundar, aí nós vamos descobrir até um número maior. Mas o mais importante é o quê? É lidar com formas da gente conter essa violência, né? O ideal seria erradicar esse tipo de violência, independente das tipologias que a gente possa trazer enquanto conceito, mas é quebrar o ciclo da violência. Eu nunca atendi nenhuma mulher, na minha experiência de 4 anos de atendimento sistematizado com essa realidade, que tenha sofrido um único tipo só de violência. Pelo menos na minha realidade, eu nunca vi. Todas elas sofreram múltiplas violências. Múltiplas violências. E vamos falar da última, que é a sexual, né? Que aí muitas vezes a população, as pessoas trazem para a gente no imaginário que a violência sexual é só o estupro, né? Aquele que a gente vê estampado no jornal, aquela coisa com muito sangue, com muita característica assim, física de que o estupro aconteceu, né? Como um fato isolado. E não, gente, a violência sexual ela acontece de forma contínua, de inúmeras formas, né? Então, não, a gente não tem só estupro. Com pessoas próximas, né, Márcia? Com pessoas próximas. Começa, com parceiros. Se é com criança e adolescente, tem uma outra característica que começa de uma forma muito sutil, mas com a mulher é muito naturalizado culturalmente, que a mulher tem que aceitar, manter relações sexuais com o namorado, o marido, enfim, porque ela precisa agradar aquele homem. Já escutei absurdos do tipo, se você não fizer relações anais com seu marido, ele pega e vai procurar outra na rua que faça. É um absurdo. É um absurdo, né? Então, assim, a gente escuta Mas coisas desse tipo. É uma questão, como a gente está comentando, né? Uma questão estrutural, cultural isso. Isso. Porque a sociedade, olha só, a sociedade cobrando isso da mulher. Sim. E com o marido pode, mas com aquela pessoa estranha, aquele indivíduo que você não tem contato, é estupro. Com o marido... Não é normal. Normal, é né? Normal, você faria isso. Protocolo, né? Protocolo de um casamento, né? Isso. Sim. Você teria que aceitar sob a premissa de que seu marido olha, senão ele vai buscar outra na rua. Nossa. Né? Então, são questões bem complexas a serem pensadas aí, né? Se de fato
realmente é isso, né? A gente tem que pensar que tipo de relacionamento essa mulher está vivendo. E a gente precisa, às vezes, ter espaços como esse para conversar e a mulher começar a se ver nessa situação, porque muitas delas levam muito tempo para conseguir compreender que o que ela vivencia são múltiplas formas de violência. Márcia, né? você falou de uma violência que nos chamou a atenção, até porque nós também estamos no ambiente organizacional, a gente fala muito de assuntos relacionados à organizacional, área organizacional, que é a violência Institucional. moral, né? A sim. moral, É a moral, verdade. que é muito, a gente fala muito de assédio moral, Aham, né? Sim. aham. O que alguém que está nos assistindo, que às vezes já sofreu um assédio moral em uma empresa, na instituição na qual trabalha, o que essa pessoa pode fazer para poder buscar aí apoio Uhum. nessa área? No caso da violência dentro de uma organização, né, principalmente do âmbito privado, que deve ser a maior parcela que nós temos dentro da sociedade, enquanto setores da sociedade, né, no âmbito público e no âmbito privado, diríamos que a gente tem a maior concentração aí da mão de obra feminina, né? A primeira coisa é ela buscar o setor ali dentro da empresa que cuide dos recursos humanos, para que ela faça uma denúncia, que essa denúncia seja registrada, não pode você fazer a denúncia e Só perceber verbal. que quem está ouvindo deixou só no âmbito verbal, né? Porque você, possivelmente, a pessoa que sofre isso, ela vai precisar depois comprovar, né? E aí, ela faça a denúncia, ela busque meios de comprovar. Então, hoje, isso facilitou muito com o uso do celular, né? Então, tanto gravações, vídeos, né? E testemunhas. Só que a gente sabe que quando você está num ambiente de trabalho, nem todo mundo quer se envolver ali naquela situação. Então, buscar se munir de provas, porque ela vai precisar de provas para poder solicitar que aquela empresa tome uma providência. Existem leis hoje específicas para assédio sexual e moral dentro das empresas, no ambiente de trabalho. A empresa, ela é obrigada a tomar atitudes em relação à denúncia. Quem comete esta violência, de acordo com a lei, deve ser dispensado por justa causa, e tem que ser algo que não pode demorar, né? Só que a gente enfrenta uma série de coisas na sociedade brasileira, porque geralmente quem comete esse tipo de violência é alguém que está no topo da hierarquia da organização. E aí, como que alguém que é do RH, da área de recursos humanos, vai poder levar a denúncia até, possivelmente, alguém muito próximo de quem cometeu essa situação, ou até a própria pessoa, né? Então, o que acontece? Normalmente... As situações de poder ali, sim, complica tudo. E aí, normalmente, o que acontece, né? Nesses casos, com base nos estudos que eu fiz, né? E aí a gente tem lá no Ministério do Trabalho, as pessoas saem, as mulheres normalmente abrem mão do trabalho, pedem a conta, porque não suportam mais a situação. E depois, aquelas que se sentem fortalecidas, abrem processo, aí pode abrir 2 tipos de processo, um no Ministério do Trabalho e outro lá da esfera criminal, né? Porque aí está nos 2 âmbitos. Por quê? No Ministério do Trabalho, porque a empresa não tomou as providências que deveria. Toda empresa é responsável pelos seus funcionários a partir do momento que ele entra do portão para dentro da empresa. Então, o que acontece dentro da empresa, ou em decorrência do trabalho que é exercido na empresa, é responsabilidade da empresa. E se a empresa não fizer nada, então essa pessoa tem direito a buscar uma ação, mover uma ação no Ministério do Trabalho, né? E a outra ação no âmbito criminal, possivelmente ela vai precisar de ajuda de um advogado para fazer a denúncia, para mostrar as provas. E aí, quando eu disse, né, que na primeira vez que ela busca a denúncia, se ela perceber que a pessoa que atendeu ela não anotou nada, é importante que ela anote numa agenda, tal dia procurei, fui atendida por tal pessoa, anota até o horário que você procurou a pessoa, deixa isso registrado para ela própria, porque caso ela precise,
ela tem ali alguma anotação, Algum né? registro, pelo menos. Isso, né? Que remete aí, né? Porque aí tem como ver quem que atendia naquela época, quem eram os profissionais que estavam ali. Então, assim, ela precisa se munir ao máximo de provas, porque neste caso, ela vai ter que ter provas, né? A questão das Por outras... exemplo, desculpe, Aham. usa-se muito hoje o WhatsApp. Nesses Sim. casos é muito comum mandarem nudes, fotos, Sim. áudios, e isso também serve de de prova, prova. né? Então, Hoje o celular é um método de comprovar. é uma né? ferramenta Uma bem ferramenta importante. bem importante. E as outras violências que você falou, é o mesmo número que você já disse em outro vídeo, que é o 180, ou não? Ou tem algum outro número específico para violência patrimonial? Não. Ou todos, se a pessoa fica em dúvida que tipo de violência que eu sofri, eu tô eu sofri a psicológica, a física, eu sofri a patrimonial. Se a pessoa tem dúvida, qual que é o número que ela pode ligar para denunciar? No Brasil, nós temos o número 180. Só que ele trata de violências contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Ah, sim. Nós não temos ainda uma política específica para atender a violência contra a mulher no âmbito geral. Então, quando você traz o caso, quando a gente comentou o caso da violência obstétrica contra contra a mulher, que ocorreu, né, em relação a uma pessoa bem importante, de visibilidade na sociedade, por que normalmente é muito difícil? Porque ela ainda não consta em legislação, de forma específica. Assim como a Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa violência estrutural, institucional, ela é mais difícil da gente lidar. Até porque nós percebemos que as mulheres ocupam um percentual muito pequeno de cargos dentro dessas instituições. Sim. E isso não nos favorece. É uma realidade. Né? Então, para você provar que você sofreu violência institucional, por exemplo, você vai numa audiência, a gente sabe que no âmbito judiciário você precisa ir com vestimentas que sejam aceitas de acordo, né, com aquele ambiente. Já tem casos de mulheres que mesmo estando ao olhar de qualquer um, né, com as vestimentas adequadas, foi chamada atenção, passou por toda uma situação humilhante, né, e às vezes você tem uma outra pessoa na mesma condição e que não passa por aquilo, né? Então, assim, a gente tem infelizmente, nós temos muitos exemplos. Muito triste, né? E aí, a mulher, ela costuma, eu falo, ser revitimizada muitas vezes. Então, o número 180 é para atender, né, as denúncias de mulheres que sofreram violência. Vocês vão perceber que é sempre mais do âmbito doméstico e familiar. Do âmbito institucional, nós ainda não temos, mas ela pode, caso ela se sinta prejudicada, ela pode usar o Disque 100. O Disque 100 vai receber denúncias de violação dos direitos humanos. Então, às vezes não encaixa na violência doméstica e familiar contra a mulher, mas pode ser atendida enquanto violação dos direitos humanos. Certo. Né? Ok. Ai, Márcia, como é bom conversar com você. Muito esclarecedor, né? A gente fica, às vezes, aqui até chocada com as informações que ela traz, né? Imagino que vocês aí também, mas é muito bom a gente saber, porque é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento para também esclarecer para outras pessoas, para ajudar as outras pessoas também a buscarem ajuda, né? Porque quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, e se melhor para, né, Cris? Mudar essa situação. Porque às vezes a pessoa está sofrendo a violência e não tem consciência que é um tipo de violência, porque como a Márcia falou, a física é muito evidente, né? A violência física. As demais não são tão evidentes. Tão visíveis, né? Gente, muito obrigada por estarem conosco.
Curtam o nosso vídeo, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, vão lá nas nossas redes sociais, nos deem um apoio, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.